Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV dessa segunda-feira, 21 de novembro. O aumento de casos de Covid no país. 1 milhão de máscaras vão ser distribuídas nos terminais de ônibus de São Paulo. O IBGE vai contratar servidores aposentados para trabalhar no censo. O flagrante da queda de um caminhão de um viaduto em Curitiba. Contagem regressiva para a estreia da seleção na Copa do Mundo. Em Roraima tem até concurso. Casa decorada ganha aparelho de TV para ver os jogos. Agora, no Brasil TV. A Prefeitura de São Paulo começou a distribuir máscaras nos terminais de ônibus por causa do aumento dos casos de Covid-19 no estado de São Paulo. Entre as 7 e as 10 da manhã, agentes da Prefeitura distribuíram 1 milhão de máscaras nos 32 terminais de ônibus da capital. A Secretaria da Saúde ainda montou tendas nos 6 terminais mais movimentados, para deixar a vacinação de quem ainda está com a dose atrasada em dia. É uma boa oportunidade para ficar protegida. Sim. Durante a semana, como é que é? Muita correria? Porque eu trabalho, eu chego já à noite, aí o posto já está fechado. Tava com a vacina alguma dose em atraso? A 4ª dose eu ainda não tinha tomado. Aí aproveitei agora e estou imunizada. Já vai para o trabalho protegida? Já vou protegida. O prefeito Ricardo Nunes esteve no terminal Santo Amaro. Ele garante que, apesar do aumento de casos de Covid-19 na capital, a prefeitura não pensa em voltar a obrigar o uso de máscaras no transporte público. A prefeitura ela não pode agir de uma forma que seja menor do que aquela necessária ou maior do que aquela necessária. A gente vai estar sempre agindo de acordo com a necessidade de alcançar os objetivos. Qual é o objetivo? De que a gente mantenha controlada essa questão da Covid. Foi uma nova variante que acabou surgindo. Então a gente tem uma equipe da Secretaria de Saúde, eu sempre tenho falado desde o início da pandemia, muito comprometida e muito capacitada, que vão monitorando e a gente vai atuando de acordo com a necessidade. No Maranhão aumentou muito a procura por testes para a Covid. Olavo Sampaio. São Luís ganhou mais um centro de testagem para a Covid-19 nesta segunda-feira. Isso se deu por conta do aumento na procura por testes no único hospital que estava realizando este tipo de serviço. De uma semana para outra, o número de testes, a procura, mais que dobrou. A preocupação é com as síndromes respiratórias e também os casos de Covid, que cresceram muito nos últimos 10 dias, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. Os serviços são oferecidos para pacientes com ou sem sintomas, não precisa de indicação médica e nem agendamento. Olavo Sampaio, de São Luís, para o Brasil TV. E o uso de máscaras voltou a ser recomendado em escolas de Pernambuco. Magno Wendel. O uso da máscara nas escolas não é uma obrigação, afinal de contas não há nenhum decreto estadual obrigando isso, mas é uma recomendação das escolas. O objetivo é evitar a propagação de doenças no ambiente escolar. Nessa escola particular, que tem cerca de 700 alunos, desde a semana passada a diretoria enviou uma mensagem aos pais dos alunos recomendando o uso da máscara para evitar a propagação de viroses como a Covid-19. Semana passada, Pernambuco registrou uma taxa de ocupação de UTIs de 75% no mês de outubro. A última vez que a ocupação de UTIs estaduais passou de 70% foi em agosto. A volta de protocolos sanitários segue a orientação médica para evitar a propagação de doenças. Nessa outra escola, além do uso de máscaras, há também a recomendação para a higienização das mãos com álcool a 70%. E também a recomendação para evitar a proximidade no contato pessoal. A supervisora pedagógica destaca que essas ações fazem parte de uma atitude de cuidado que a instituição de ensino tem para preservar alunos e funcionários. Toda instituição de ensino ela tem que trabalhar preventivamente, né? A gente não pode esperar que os números se alastrem ainda mais para voltarmos aos protocolos. Então, mesmo não havendo um decreto dos órgãos competentes, mesmo o governo do estado ainda não tendo estipulado, né, que fica obrigatório, por enquanto é facultativo, cabe às instituições de ensino elas incentivarem justamente isso daí, o uso de máscara e o retorno de alguns protocolos de saúde. A máscara pode até não ser algo tão confortável, mas o que já ficou comprovado é que ela ajuda a diminuir o contágio. Por isso, a recomendação. Com certeza, mas também, querendo ou não, a pessoa tem que se acostumar de volta, é meio que estranho ver todo mundo novamente de máscara. Mas achou que foi necessário também, né? Muito importante para a saúde de todo mundo. Tem mobilização contra a dengue no Paraná. Agentes de saúde de Foz do Iguaçu começaram hoje um mutirão contra os focos da doença na região. Em Foz do Iguaçu, a mobilização vai durar uma semana.
Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses já estão percorrendo as regiões mais críticas da cidade. O objetivo é identificar e eliminar os focos do mosquito da dengue. A população também está sendo orientada. De julho até agora, já são quase 3.000 notificações e 131 confirmações da doença. Em setembro, um homem de 85 anos morreu depois de enfrentar quadro grave de dengue. Atualmente, a gente tem tido uma preocupação um pouco maior com relação às arboviroses. Dos últimos 6 anos, 4 anos nós tivemos epidemia e esse ano tem uma tendência a ser epidêmico também. Então, os números de casos estão um pouquinho acima do que já está esperado para esse período. Caçambas também estão sendo instaladas em vários bairros aqui de Foz do Iguaçu. O objetivo é permitir que a população dê a destinação correta para materiais que podem acumular água. De Foz do Iguaçu, Marcos Landim para o Brasil TV. Uma medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União permite a contratação temporária, sem processo seletivo, de servidores aposentados para trabalhar como recenseadores do IBGE. Fabiano Andrade. A medida provisória autoriza a contratação de funcionários para o censo deste ano, mesmo sem processo seletivo. Pelo texto, também poderão ser contratados servidores aposentados da União, estados, municípios e do Distrito Federal. O IBGE, que é responsável pelo censo, estava trabalhando com pouco mais de 90 mil recenseadores no começo do mês. É menos da metade das 183 mil vagas planejadas. O IBGE atribuiu a dificuldade de atração de recenseadores ao mercado de trabalho aquecido. Mas em relatos, os recenseadores reclamam da baixa remuneração, além de atrasos nos pagamentos. A falta de recenseadores levou ao adiamento do censo. A conclusão estava prevista para outubro, mas foi remarcada para dezembro. A Secretaria-Geral da Presidência da República divulgou uma nota informando que a medida provisória foi necessária para que o censo seja concluído ainda nesse ano. Fabiano Andrade para o Brasil TV. A seguir, homens que trabalhavam numa carvoaria são resgatados numa operação contra o trabalho escravo no Maranhão. E o concurso da Copa em Roraima, casas enfeitadas ganham TV para assistir aos jogos. A gente está de volta com um acidente grave no Paraná. Câmeras de segurança flagraram um caminhão que caiu de um viaduto em Maringá. O acidente aconteceu no quilômetro 170 da BR-376. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de 32 anos vinha com o caminhão pela alça de acesso, quando ele acabou batendo na mureta de proteção, andou por mais alguns metros e acabou caindo. Por sorte, não passava ninguém aqui pelo local, embaixo do viaduto, na hora em que o caminhão acabou caindo. O motorista, ele não teve ferimentos aparentes, conversou com os socorristas e foi levado consciente e orientado para um hospital para passar por exames. Ele está consciente, orientado, sem nenhuma fratura a princípio. Vai ser transportado, por conta do mecanismo de lesão, A cinemática envolvida é muito importante, A deformidade que existe na cabine e pelo trajeto que foi feito ali tem que ser levado. Parte da estrutura de concreto acabou caindo também. Tem uma outra parte que também foi abalada. 11 homens foram resgatados hoje no Maranhão numa operação contra o trabalho escravo. André Souza. O trabalho de resgate desses 11 homens que estavam em situação análoga à escravidão foi realizado durante um trabalho, uma operação em conjunto da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Defensoria Pública e também Ministério Público do Trabalho aqui do estado do Maranhão. Relato do órgão, esses homens não tinham transporte seguro para ir dos alojamentos até o local de trabalho, não tinham equipamentos de segurança, eles não tinham condições mínimas de higiene, não tinham sequer banheiros para utilizarem. O salário que eles recebiam era abaixo do salário mínimo e, além disso, eles também não se alimentavam direito, A comida fornecida para eles era apenas arroz. Então, é uma situação de trabalho extremamente precária que foi identificada pelos órgãos durante essa fiscalização e, então, esses 11 homens foram resgatados por esses órgãos e também pela Polícia Rodoviária Federal. André Souza, de Imperatriz, para o Brasil TV. Hoje é o segundo dia de Copa, a gente está há 3 dias para a estreia do Brasil e em Roraima tem até concurso para eleger a casa mais decorada de verde e amarelo.
Em cada canto da cidade, um povo apaixonado pela seleção brasileira de futebol, ansiosos pelo Hexa. Eles fizeram um plantão para decorar a casa toda. Todos os anos, né, a nossa família se reúne para decorarmos a casa, juntarmos e torcer, né, pela seleção. E esse ano não poderia ter sido diferente. Enfeitar a casa para a Copa do Mundo já é tradição entre os brasileiros. Mas aqui em Iracema já virou questão de honra. Um concurso aqui na cidade premia as casas mais bem enfeitadas com uma televisão. Na segunda edição da Minha Casa no Ritmo da Copa, o prefeito teve alguns critérios para escolher as 17 casas que foram contempladas com uma TV 43 polegadas. Em cada casa que eles paravam para anunciar os ganhadores, tinha muita emoção. É o caso da dona Verônica, se emocionou. Sabe aquelas TVs tubo? Era essa que ela tinha para acompanhar os jogos com os seus filhos. Agora, ela foi uma das ganhadoras do concurso. Mas, segundo ela, só foi possível com a ajuda da comunidade. Olha, eu não tenho esses recursos todos e pedi ajuda de todos. E todo mundo me ajudou. Um deu a tinta, outro deu o pincel. E foi assim que eu consegui arrumar minha casinha, né? O filho, Felipe, agora está ansioso para os jogos. Eu estou animado para assistir os jogos. O capricho não ficou só com as ganhadoras anteriores. Na casa da dona Raimunda, os filhos, que são jogadores de futebol, decoraram a casa toda para acompanhar a estreia do Brasil no Catar. Eu ganhei essa televisão e fiquei muito feliz mesmo, né? Os moradores do município de Iracema já estão preparados para viver o Hexa. A TV a gente já ganhou, agora só falta a taça. Que presentão, hein? Literalmente, uma televisão zona. O Brasil TV fica por aqui. Todas as notícias da Copa, a expectativa para o primeiro jogo do Brasil contra a Sérvia na quinta, você vê logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite e até amanhã.